Carta aos Romanos, capítulo 8. Versículo 1 e 2. Olha o que diz a palavra. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Podeis acertar. Eu quero trazer uma reflexão com os irmãos. Eu confesso que esse cântico mexe com a gente. Você sabe, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu recebi uma nova posição. Eu não estou mais debaixo de condenação. Paulo, escrevendo para os irmãos ali de Roma, capital do império. Irmãos que alguns deles faziam parte do grupo de escravos. Mais da metade da população de Roma era formada por escravos. Mas aí, irmãos, é o que entra para nós, esse entendimento do que é o Evangelho. O Evangelho, ele pega um homem que não tem direito, que não tem dinheiro. Imagina ali em Roma, um escravo. Não tinha direito a nada. Mas ele podia olhar para o céu e dizer: eu sou filho de Deus. Posso não ter a liberdade, eu posso não ter coisas, eu posso não possuir uma casa, eu posso não ter direito a ter uma família, mas eu sei que eu pertenço a Ele. Ele é que tem o comando de tudo. Sim, tem um imperador sentado no trono de Roma, mas tem um soberano lá em cima que manda, que comanda, que desmanda. O governo é dele, o poder é dele. É com essa convicção que Paulo, ele escreve para os irmãos. E quando ele diz, coloca aí, Michel, verso 1. Ele diz assim: olha, irmãos, amados, agora nenhuma condenação há. Entenda, Roma pode condenar vocês pela fé que vocês professam. O judaísmo, os líderes judaicos podem condenar vocês, porque vocês renunciaram àqueles princípios da lei para viver a novidade de Cristo Jesus. Mas ele está dizendo, portanto, em Cristo Jesus não há nenhuma condenação. Em Cristo Jesus não temos mais nenhuma acusação. O nosso acusador não tem do que nos acusar. Sabe por quê? Porque nós temos um advogado junto ao Pai. O nosso pecado foi pagado ali na cruz do Calvário, foi pago. Não tem mais dívida. O escrito de dívida que havia contra nós foi pago lá na cruz do Calvário. Quando Paulo, ele foi falar para a igreja de Colossos, explicando o efeito que a salvação teve, Paulo disse no capítulo 2, na carta aos Colossenses, ele diz da seguinte maneira, no verso 14, ele fala que Jesus, havendo riscado a cédula, o que é isso? Paulo está dizendo assim, olha, a cédula, a folha, o arquivo que estava ali, com todas as ordenanças que nos eram contrárias, Deus tirou do meio de nós, cravou lá na cruz, pendurou dizendo, está pago, está pago, está pago. Sim, não
Não há mais condenação para vocês. Fiquem tranquilos, fiquem em paz. Coloca Romanos 6:23. Paulo, na sua didática de ensino para a igreja, olha o que Paulo disse: o salário do pecado é a morte. Todo homem, ele tem essa sentença da morte. Coloca o 3:23 de Romanos. Paulo, ele diz que todos estão destituídos da glória. Todos foram afastados por causa do pecado. Não havia esperança nem para mim, nem para você. Sim, estávamos banidos. No verso 10 do capítulo 3, Paulo, ele diz que não havia nenhum justo, nenhum sequer. Vira o 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Estava toda a população perdida. Exatamente o retrato de Isaías 53:6, que diz: todos nós nos desviávamos, estávamos desgarrados, cada um tomava o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus, ele assumiu, ele absorveu todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Aquilo que era minha conta, aquilo que era tua conta, ele assume, ele pega e substitui-nos. Vamos voltar para Romanos 8:1. E é por isso, irmãos, que esse texto é um cântico, é um grito de liberdade, de você poder dizer bem alto para todo mundo ouvir: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha a didática que Paulo está dizendo: não tem condenação se eu estou em Cristo, porque eu não tenho mérito. Por mais que eu tente fazer as coisas acertadas, por mais que eu procure ser um bom marido, um bom pai, um bom amigo, isso não é suficiente, José. Porque sempre vai ter a marca das falhas, dos erros. Mas quando Paulo diz: não há nenhuma condenação por causa de Cristo Jesus, porque a justiça de Cristo em mim me torna justo em Deus. A doutrina da justificação, amados, é lindo. Nós entendemos o que Deus faz por mim e por você. Coloca 5:1 de Romanos. Olha o que Paulo, ele explica sobre essa linda doutrina. Escuta: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está ensinando? Paulo está dizendo assim: vocês foram justificados. E o que é isso, pastor? Deus pega-nos com todo o nosso antro de dívida, todo escrito de condenação que havia ali contra nós, nosso escrito, nosso caderno de pecado. Quando eu entrego a minha vida para o Senhor, quando eu me rendo a Cristo, eu sou justificado. O que quer dizer isso? Eu recebo a justiça de Cristo em mim e eu passo a ser justo por intermédio de Jesus. Mas como isso, pastor? Isso é loucura, sim. O Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus olha para Sabrina, Deus já não vai olhar a Sabrina. Por quê? Porque quando ela se converteu ao Senhor, olha o que acontece: ela está escondida em Cristo. Então Deus vai olhar Cristo nela. E assim que eu e você estamos, nós estamos escondidos em Jesus. A nossa vida está escondida em Jesus. Então quando Deus ele olha para você, ele está vendo Jesus, José. Por isso você é justo. E ele declara: justificado. Você é justo. Aí o diabo dá um nó na cabeça dele e diz: mas ele não pode, ele errou, ele pecou. Mas Deus vai dizer: mas o meu filho pagou o preço do pecado deles. Por isso agora você é filho, e nenhuma condenação há para a tua vida, porque você está livre. Volta para 8:1. Nenhuma condenação há para os
os que estão em Cristo Jesus. Mas aí Paulo ensina que não andam segundo a carne. O que é isso? Isso é o evangelho da transformação. Eu chego diante de Deus arrebentado, quebrado, todo sujo, lameado. Mas quando eu encontro com Jesus, Ele me dá um banho de graça. Ele arranca de mim as minhas roupas sujas, as minhas roupas manchadas pelo pecado, e Ele coloca em mim vestes novas, vestes de justiça, vestes de santidade, de pureza. Agora eu vou viver para Ele, porque eu vou agradar a Ele. Eu não vivo mais para mim mesmo, eu não vivo mais para minha carne. O meu eu, ele é crucificado. Já não ando segundo a carne. Vira para mim, Michel. Gálatas 2:20. Paulo falando para a igreja da Galácia. E ele explica como é que ele viveu isso. Paulo diz para os irmãos assim: olha, eu Paulo, eu já estou crucificado com Cristo. E eu vivo não mais eu. Não é mais o eu meu que está vivendo, mas é Cristo. É Cristo que vive aqui dentro de mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus, porque Ele me amou, Ele se entregou por mim, e agora eu me entrego por Ele. Eu quero agradar a Ele, eu quero fazer tudo para satisfazer a Ele. Já não andam mais segundo a carne. Não tem espaço, irmão, na vida cristã para viver uma vida de pecado. É mediocridade. Esse é muito medíocre. Você viver flertando com o pecado, flertando com as coisas deste mundo. Vamos voltar para 8:1. Desculpa, já está. Então Paulo está dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Porque agora eu tenho um novo estilo de vida para viver. Como é que é esse estilo de vida, pastor? Segundo o Espírito. Eu não vou mais andar do meu jeito, da minha maneira, mas eu vou viver segundo o Espírito. E como é que o Espírito quer que eu viva? Ele quer que eu viva em intimidade, em comunhão com Deus. O fruto do Espírito é amor, é paz, é gozo, é alegria, é benignidade, é bondade, é mansidão, é temperança, é domínio próprio. Sim, o Espírito Santo, ele vem habitar, ele vem morar em nós. O meu corpo, o teu corpo, torna-se a habitação de Deus. Queridos, quando nós falamos de evangelho, quando falamos de cristianismo, é algo que nenhum ser humano foi capaz de imaginar. É por isso que Paulo diz que aquilo que é o mistério que estava oculto entre os homens. Eu acho que é Colossenses, eu não sei se lembra agora. Mas Paulo, ele fala que o efeito, o poder do evangelho em nós é exatamente esse mistério, que outrora esteve oculto para todos os homens, mas foi revelado a mim, a você, onde nós recebemos essa novidade de vida. Coloca, Michel, não é o texto que eu quero, mas Colossenses capítulo 3, verso 3 e 4. Olha o que Paulo disse: porque você já está morto. Mortos para onde? Mortos para o pecado, tá? A vossa vida, ela está escondida aí com Cristo em Deus. A nossa vida está em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quando eu entendo o que é esse evangelho, quando eu compreendo a grandiosidade do que o evangelho produz em mim, amados, eu não posso mais compactuar com o pecado. Eu não posso mais conviver com essa nojeira que produz nojo em Deus. Coloca, Michel, capítulo 1 de Colossenses, e o verso 26 e 27, que é o texto que eu queria dizer. Olha o que Paulo disse: o mistério.
Paulo está falando de algo que ninguém sabia. Era inimaginável. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Entenda. Paulo está dizendo, olha, havia algo que nem anjo, nem demônios, nenhum ser conhecia. Tinha um mistério que esteve oculto durante séculos, durante todas as gerações. Mas Paulo disse que através de Cristo Jesus, esse mistério foi revelado, foi manifestado aos seus santos. Coloca o 27. Qual é o mistério, pastor? Os quais Deus quis fazer conhecer. Quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios? Cristo em vós, esperança da glória. Cristo vem morar em nós. O Deus vem morar em nós. Eu me torno a habitação de Deus. Pastor, como? Não tem como entender, compreender. O Deus eterno, o Deus poderoso vem morar dentro de mim. Eu não consigo explicar com palavra, mas Ele mora, Ele habita. Ninguém pode tirar isso de você. É glorioso pensar na grandeza do que o Evangelho produz em nós. E por isso, irmão, o inimigo tenta te arrastar para o pecado. Ele não quer que você desfrute dessa glória. Ele não quer que você tenha comunhão com Deus. Ele não quer que você viva e desfrute do que Deus tem para você. Por isso ele te embaraça com um pecadinho, com um probleminha. Ele tenta trazer sobre você um peso. Aí você diz assim, ser cristão é tão pesado, é tão difícil. Não, irmãos. Quando você pensa na glória do que Deus fez, as maravilhas que Deus operou, naquilo que Deus já nos deu, amados, viver o Evangelho é o gozo, a alegria de saber. É por isso que Ele me amou. Amados, é com essa fé, é com esse entendimento que os irmãos, quando eles entravam nas arenas, lá estavam as grades fechadas. Eles eram um espetáculo em meio à arena. E quando abria-se as comportas, leões e feras vinham sobre eles. E eles, sem temer, tinham seus corpos dilacerados, suas carnes eram rasgadas. Mas era essa a convicção que eles tinham. Eu estou perdendo o meu corpo aqui, mas eu estou adentrando os portais celestiais. Eu tenho garantia de que eu sou filho. Podem rasgar meu corpo, podem matar meu corpo, mas não podem arrancar esse Deus de dentro de mim. Ninguém arranca Deus de dentro de você. Ninguém tira aquilo que Deus deu para ti. Se coloca de pé. Aleluia. Por Ele, perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Irmão, nós vamos encerrar. Eu vou pedir para você, coloca o nome do teu irmão aí. Você que puder. Guilmar, vem aqui, ó. Deixa ninguém sozinho, não. Você vai orar pelo teu irmão, porque agora você não é mais. Você não é órfão. Você não é bastardo. Você é filho. Filho que
traz a marca da presença do Eterno em você. Tem um Deus que cuida de você. Tem um Deus que cuida de ti. Tem um Deus que zela pela tua vida. Você é precioso, você é preciosa. Você é amado de Deus. Deus ama você. Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma missão que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Senhor, eu quero abençoar, Senhor, cada um dos teus irmãos. Ó Deus, derrama o teu renovo, o teu poder, a tua unção sobre cada um dos seus filhos, ó Deus. Senhor, renova a identidade no coração deles. Eles são teus, eles foram comprados, eles foram lavados. Eu repreendo toda acusação maligna, toda condenação do reino da terra. Alegra o teu povo, Deus. Renova o teu povo. Despeça-nos, ó Senhor, debaixo da tua bênção. Em nome de Jesus. Estenda tuas mãos assim. Que o grande e eterno nosso Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre a igreja do Senhor, sobre os filhos de Deus.